Aberta a 26ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o vereador Pastor Alex para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marcos de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Alberto Santos e Rodrigo Augusto Lopes. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 20 de agosto de 2025. Ao 20 dia do mês de agosto do ano de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, Auditório Vereador Alfredo Chaek, situado na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, 380, na cidade de Comarca, Nova Fátima, Estado do Paraná, realizou-se a 25ª sessão ordinária da 18ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Márcio André Alves dos Santos, e na hora regimental, constatou pelo meio da assinatura do livro de presença o comparecimento dos seguintes vereadores: Márcio André Alves dos Santos, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Rodrigo Augusto Lopes, Márcio Alberto Santos e Márcio César de Andrade. O vereador Antônio Marcos de Souza não compareceu, tendo previamente justificado sua ausência aos demais utilidades por motivo de estar na capital representando a Câmara Municipal. Havendo o número legal para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Pastor Alex que pudesse proceder-se a uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, que em seguida, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Prosseguindo, o senhor presidente colocou a ata da sessão anterior em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, solicitou ao primeiro secretário a leitura da matéria de expediente, que constou com os seguintes documentos: Projeto de Lei 63/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e conceder isenções fiscais relativas a construções de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse social. Projeto de Lei 64/2025, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o parágrafo 4º no artigo 1º da Lei 2059 de 2017 e da outras providências. Requerimento de intertício 65/2025, referente ao projeto de lei 64/2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos. Moção de pesar 09/2025, de autoria do vereador Antônio Marcos de Souza, pelo falecimento do senhor Damião Cardoso da Silva. Encerrada a leitura do expediente, e havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Colocou em votação as seguintes matérias: Projeto de Lei 63/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e conceder isenções fiscais relativas a construções de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse social. Em primeira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 64/2025, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o parágrafo 4º no artigo 1º da Lei 2059 de 2017 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por 7 votos favoráveis. Requerimento de intertício 65/2025, referente ao projeto de lei 64/2025. Em votação, aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 09/2025, pelo falecimento do senhor Damião Cardoso da Silva. Em votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a fase de votações, passou-se as explicações pessoais, sendo concedida a palavra até por 5 minutos aos vereadores que quiserem manifestar. E não havendo inscrições e não havendo mais assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, convocando os vereadores para uma sessão
ordinária no dia 27 de agosto de 2025, no horário regimental, e uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 22 de agosto de 2025, às 9 horas, e determinou ainda que se fosse lavrada a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por ele e pelo primeiro secretário. É só, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias de expediente. Projeto de Lei 65/2025 autoriza a abertura do provimento de vagas ao processo seletivo simplificado PSS 01/2025, ao cadastro de reserva e da outras providências. Justificativa ao projeto de Lei 65/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de Lei 65/2025, que dispõe sobre a abertura de vagas necessárias para provimento no município de Nova Fátima, através do processo seletivo simplificado 01/2025, da Lei Municipal número 2512/2025, além das previstas no edital do processo seletivo simplificado 01/2025. As vagas serão abertas para provimento e justificam pela contratação de professores e monitor do transporte escolar, tendo em vista a necessidade e interesse público em suprir a vacância e composição do magistério municipal, organizando a necessidade de professores no quadro efetivo municipal. O candidato ou a candidata será chamada e nomeada, será relativo à lista de cadastro de reserva do processo seletivo simplificado 01/2025, realizado por esse município e convocando somente mediante a necessidade devidamente comprovada, certo de contar com a apreciação dos novos vereadores, que representam essa respeitada Casa de Leis, encaminhando o respectivo projeto para apreciação e votação. Nova Fátima, 18 de agosto de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balan Xavier, Procurador Jurídico Municipal Wagner Francisco Chances. Projeto de Lei 66/2025, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar PSS, Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária para o atendimento da demanda de excepcional urgência e interesse público e da outras providências. Justificativa do projeto de Lei 66/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de Lei 66/2025, que dispõe a abertura de vagas necessárias para o provimento do município de Nova Fátima através do processo seletivo simplificado para sanar vagas de necessidades, além das já previstas no processo vigentes. As vagas abertas serão para suprir necessidades temporárias decorrentes da necessidade de projetos específicos com tempo determinado, com vaga para psicólogo, vagas devido à locação de transporte escolar, motorista e monitores e demais cargos que necessitam temporariamente serem promovidos sem necessidade de concurso, que assuma o servidor por toda uma carreira. Dessa forma, o fluxo no artigo 37, 9º, e ainda, considerando o previsto na Lei Federal 8.745/93, enviamos para apreciação dessa respeitada Casa de Leis o presente projeto de lei. Nova Fátima, 19 de agosto de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balan Xavier e Procurador Jurídico Wagner Francisco Chances. Projeto de Lei 68/2025, súmula, altera o parágrafo do artigo 9º da Lei 2.178 de 2019 e acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei 2.145 de 2019 no âmbito da Câmara Municipal de Nova Fátima. Projeto de Lei 69/2025, súmula, dispõe sobre a instalação e promoção do marco geográfico do Trópico de Capricórnio no município de Nova Fátima e da outras providências. Justificativa do projeto de Lei 69/2025. A presente proposição visa reconhecer e valorizar a importância geográfica do Trópico de Capricórnio, uma das principais linhas imaginárias do planeta, que cruza o território do município de Nova Fátima.
A implantação de um marco geográfico servirá como atrativo turístico, educacional e cultural, possibilitando que as escolas locais, turistas e população em geral conheçam melhor a posição geográfica privilegiada do município. Além disso, o projeto pode integrar ações de turismo, pedagógicos, educacional, ambiental, ciência e valorização histórica, contribuindo para o desenvolvimento regional. Por tais razões, conto com a aprovação dos nobres vereadores. Nova Fátima, 20 de agosto de 2025, vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira. Requerimento de intertício 67/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, o vereador que o presidente subscreve nos termos do regimento interno da Câmara Municipal e após ouvido o soberano plenário vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 65/2025, considerando que todos os novos vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para deliberação, solicita a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara, 27 de agosto de 2025, vereador Benício Barbosa dos Santos. Requerimento de intertício 68/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, o vereador com presença subscreve no termo do regimento interno da Câmara Municipal e após ouvido o soberano plenário vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 66/2025. Considerando que todos os novos vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para deliberação, solicita a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara, 27 de agosto de 2025, vereador Benício Barbosa dos Santos. Indicação legislativa 53/2025. O vereador que o presidente subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do regimento interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente apresentar a apreciação da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, realize os estudos técnicos necessários para viabilizar a demarcação de vias com prioridade no tráfego, avenidas preferenciais, bem como proceda a implantação de placas de identificação com o nome das ruas de avenida em todo o perímetro urbano do município. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo contribuir com a melhoria da mobilidade urbana, organização do tráfego e sinalização viária, garantindo mais segurança e praticidade para motoristas, pedestres, prestadores de serviço, visitantes e moradores da cidade. A ausência ou deficiência na sinalização das vias e identificação nominal de ruas e avenidas gera transtornos na circulação urbana, dificultando o deslocamento e a prestação de serviço e até mesmo o trabalho de equipes de emergência e segurança pública. Desta forma, a adoção dessa medida representa um avanço de infraestrutura urbana e no ordenamento do espaço público, refletindo diretamente na qualidade de vida da população. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaec, 27 de agosto de 2025, vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira. Indicação legislativa 53/2025. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do regimento interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente apresentar a apreciação da excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, Renata Montenegro Balan Xavier, a seguinte indicação: que o setor competente do Poder Executivo Municipal realize o estudo técnico necessário para viabilizar a elaboração de uma implantação de um projeto de lei que autorize o município de Nova Fátima a conceder ajuda de custo financeira aos atletas que representam o município em competições esportivas realizadas fora dos limites territoriais, bem como o custeio de treinamento de alto rendimento
e inclusão de custeio para treinamentos de alto rendimento, quando devidamente comprovada a necessidade e pertinência. Justificativa. A presente proposição tem como objetivo regulamentar a possibilidade do município de oferecer apoio financeiro a atletas que sejam amadores ou profissionais, que participem de competições esportivas em outras cidades ou estados, levando o nome de Nova Fátima a mais diversas modalidades esportivas. Além disso, propõe-se a inclusão de custeio para treinamentos de alto rendimento, medida essencial para garantir a preparação adequada dos atletas para representar o município, contribuindo significativamente para a performance, segurança física e desenvolvimento técnico. Trata-se de uma medida de incentivo ao esporte e valorização à juventude fatimense, reconhecendo não apenas o talento e o desenvolvimento esportivo, mas também o esforço, a disciplina e o comprometimento desses atletas, qualidade que impactam positivamente no rendimento escolar, na saúde física e mental e na formação do cidadão. A iniciativa será em consonância com os princípios da Lei Federal 11.438 de 2006, Lei de Incentivo ao Esporte, que tem por finalidade fomentar práticas esportivas em todo o território nacional, bem como incentivar a criação de políticas públicas locais voltadas à inclusão social, à formação de valores e bem-estar coletivo. A concessão de bens deverá observar a disponibilidade orçamentária e financeira do município, respeitando sempre os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ressalta-se que, por meio de tratar uma lei autorizativa, sua implementação deverá ser conivente às oportunidades do Poder Executivo, sem comprometer o espaço fiscal, o equilíbrio fiscal e o planejamento financeiro municipal. Importa destacar ainda o benefício não terá caráter permanente ou automático, sendo condicionado ao cumprimento de critérios previamente definidos e regulamentados especificamente. Até os atletas que deixaram de atender aos requisitos estabelecidos poderão ser excluídos do programa, mediante devidos procedimentos legais. Diante dos expostos, submeto a elevada consideração a Vossa Excelência essa indicação, por entendê-la como uma ação de grande relevância para o fortalecimento do esporte local, para o desenvolvimento social, educacional e humano dos nossos jovens atletas. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaek, 20 de agosto de 2025. Vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento para uso da tribuna livre. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nova Fátima, Paraná. Assunto: solicitação do uso da tribuna livre para tratar de assuntos relativos à saúde pública municipal. A senhora Regiane Gobi, secretária municipal de saúde de Nova Fátima, Paraná, bem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, com fundamento no regimento interno desta Casa de Lei, requerer o uso da tribuna livre durante a 26ª sessão ordinária legislativa, a ser realizada no dia 27 de agosto de 2025. O presente requerimento tem por finalidade dialogar e repassar aos vereadores e à comunidade informações referentes ao plano de execução e aplicação de recursos do custeio das ações e serviços da saúde pública do município, bem como apresentar os principais desafios enfrentados e estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Na expectativa de contar com o deferimento desse pedido, renovo o protesto a elevada estima e consideração. Nova Fátima, 27 de agosto de 2025, Secretária Municipal de Saúde, Regiane Gobi. É só, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito nos expedientes, convido a senhora secretária de Saúde Municipal, doutora Regiane Gobi, para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar especialmente o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Marcos Souza, e os demais ilustres vereadores dessa casa. E também aqueles que nos assistem pela rede social, pelo Facebook, e que são os nossos cidadãos a quem nós devemos todo o respeito, consideração e esclarecimentos. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos
inicialmente a Deus por me conduzir e me amparar nessa importante missão, a minha família, pela compreensão das minhas ausências em função da dedicação que o cargo exige, a gestão municipal, na pessoa da prefeita doutora Renata e do vice José Eduardo, os quais demonstraram nessa atribuição a consideração e confiança à função que a mim foi destinada. E ao Conselho Municipal de Saúde, que é nosso parceiro, o qual nos orienta, nos ampara e divide conosco os anseios para uma saúde melhor a cada dia, no papel do presidente, pastor Almir Carvalho, e por toda a equipe do Conselho, também pela parceria com a Câmara de Vereadores e todos aqui, né, presentes, porque o trabalho é a união, o resultado é a união de todos esses esforços da nossa equipe de saúde, a quem eu agradeço e parabenizo pelo esforço a cada dia, e também pela gestão municipal que apoia todos os atos e também divide conosco, né, juntamente com os senhores, os desafios e as melhores decisões para superar esses desafios. E, por último, aos meus colegas de trabalho, em especial, nesse momento, agradeço a enfermeira Ana Paula Godoy Roveri, que nos acompanhou durante os primeiros 6 meses e que fez muita diferença também, né, nas nossas decisões e no nosso projeto inicial, porque um projeto na área de saúde, ele se atualiza a cada dia, porque nós temos sempre novos desafios. O nosso secretário de Estado sempre fala, e eu vou repetir a fala dele, que na saúde não existe missão cumprida, existe missão em cumprimento. Então, que a cada dia nós temos esse desafio de cumprir novas missões e novas demandas. Então, os meus colegas de trabalho que estão no dia a dia, no posto de saúde, nos outros setores da saúde, vigilância sanitária, clínica municipal de fisioterapia e psicologia, eles que estão à frente do trabalho, estão lá na ponta, operacionalizando as nossas ideias e os nossos projetos. Então, a eles, a minha reverência e meu agradecimento. Hoje, nós viemos com a proposta de trazer, né, um resumo do que foi nossa gestão. Nós estamos completando, assim, nessa semana, o 8º mês de gestão. Então, foi pouco tempo, né, embora tenha parecido muito, porque os desafios diários fazem com que os nossos dias sejam sempre mais intensos. Mas nós consideramos que dos desafios iniciados, encontrados desde o início da gestão, a cada dia a gente tem evoluído. Tem muito a fazer. Nós sabemos que a cada ideia, a cada pessoa que nos procura com sua demanda e que nós não conseguimos atender naquele momento, nós fazemos de tudo para que em algum momento seja atendido. Então, no início da gestão, a primeira etapa foi lidar com as demandas reprimidas, que foram, né, nos apresentados como listas de esperas de exames, consultas, aparelhos auditivos, próteses dentárias, cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos, todos que estavam há muito tempo aguardando um momento para serem realizados e resolvidos. E, paralelo a isso, a gente também teve, desde o princípio, a demanda e a orientação do Ministério Público em sempre seguir com transparência o respeito à lista de espera e aos protocolos de atendimento e de organização do serviço de saúde. Desde o início, então, nós tínhamos que essa primeira etapa ela demandaria esforços e recursos, né? Porque cada
exame, cada consulta que não é custeado diretamente pelo governo estadual e municipal, é custeado pelo município. E, muitas vezes, por recursos que nós consideramos, nós chamamos de extracota, ou seja, são além daquele recurso que viria especificamente para isso. E na gestão municipal, nós sabemos que há algumas obrigatoriedades de cumprimento, como a questão do custeio de 15%. Então, 15% do recurso municipal, ele tem que ser destinado à saúde. O restante são recursos livres que deveriam e devem ser distribuídos por todas as demandas municipais. Sempre a saúde, ela acaba extrapolando 15%, isso não no nosso município, mas em todos os municípios, porque parte das demandas, a maior parte das demandas, elas não são cobertas pelos recursos estaduais e federais. Só que nós somos a ponta, então nós somos o final de toda essa escala federal, estadual e município. São os munícipes que estão lá na ponta, que vão sofrer, né, que vão ter essa decisão do que fazer, como destinar o recurso dentro da demanda de cada um. Então, nós procuramos, nesse primeiro momento, tentar diminuir a lista de espera, chamando aqueles que aguardavam há mais tempo, chamando aqueles que estavam com seus processos parados, né? Por conta disso, eu entendo que demanda reprimida é algo que vem de uma dificuldade mesmo de custear com os recursos que nós temos em nível municipal. Isso não só no nosso município, mas no município do Brasil todo. Todos os meses, os secretários de saúde da nossa regional se reúnem para juntos sempre pensarem em ações que possam pleitear para o Estado e o ente federal, que nós tenhamos mais recursos para custear essas demandas que vão ficando reprimidas. Isso é um processo de médio prazo, não é algo que acontece, né, de maneira rápida. Então, nesse momento, até o momento, nós tivemos que encontrar algumas estratégias para resolver isso. E a primeira questão, paralela à fila de espera, foi tentar resolver as demandas urgentes e prioritárias, porque elas nunca deixam de acabar. O que não era prioritário ontem, hoje pode ser. E, paralelamente, nós fomos seguindo esses dois caminhos, a lista de espera e as demandas que foram surgindo e que foram sendo apresentadas. Bom, nós encontramos alguns desafios nisso, não só a questão de recurso, mas muitos dos nossos munícipes já não tinham tanta demanda, já não tinham tanto interesse, já não buscavam o serviço para saber dessa demanda, porque já não tinham, né, aquela necessidade. E muitos que nós chamamos das listas de espera acabaram ou não comparecendo, ou não fazendo o exame. Então, nós vimos que o caminho das listas de espera teriam que ser rediscutidos. Trouxemos ao Conselho Municipal de Saúde toda a nossa dificuldade em estar atendendo a todos, e esse público especialmente que estava aguardando, talvez muitos não tinham mais aquela necessidade. E, junto ao Conselho Municipal de Saúde e depois o Ministério Público, reorganizamos uma estratégia que vai ser implementada no próximo mês, que nós vamos fazer um chamamento público para que os munícipes que estejam aguardando, eles venham recadastrar e nós consigamos ter a real ideia do quanto ainda tem de demanda reprimida, porque até agora nós atendemos bastante, nós fizemos bastante exames, nós resolvemos bastante consultas que estavam aguardando, então nós conseguimos evoluir. E com recadastramento nós consideramos que nós vamos utilizar melhor ainda o recurso municipal para aqueles que realmente precisam. E eu aproveito esse momento até para que as pessoas que ainda não vieram até a secretaria
que nos procure a equipe de gestão, para que a gente possa analisar como a gente tem feito. Né? Alguns que devem estar nos assistindo sabem que a cada um que comparece à secretaria, nós levantamos todas as demandas pendentes para que aquele paciente saia com a maioria das situações resolvidas. Como eu falei para vocês, muitas demandas nós não temos um recurso municipal destinado a isso, que são os exames de média complexidade, que é a grande questão, né, que diariamente a gente lida com isso, que são os exames de ressonância magnética, os exames de endoscopia e colonoscopia. São 3 exames de alto custo e que são exames de média complexidade. O que seria isso? São exames que deveriam ser custeados não necessariamente pelo município, mas, mesmo assim, nós organizamos listas de espera com mutirões. Então, aqueles que estavam com mutirões, e a cada mês nós temos evoluído, mesmo sem esse recurso, a gente tem conseguido organizar essas filas e temos a perspectiva, não só nosso município, mas a nossa regional, em união, que em breve a gente tenha a disponibilização de mais exames desses que eu falei, que diariamente a gente tem alguém que procura falar, olha, nós precisamos aguardar, nós temos a fila, que é uma organização que tem que ser respeitada de forma transparente, mas, médio prazo, nós acreditamos que a gente vai conseguir essas demandas também. Bom, outra estratégia que tem sido muito bem vista pela população, a cada dia que a gente encontra os munícipes, são a vinda dos especialistas para o município. Então, hoje, nós conseguimos trazer, a partir do mês de março, nós conseguimos isso, ortopedia, gastroenterologia, nós contratamos agora um ginecologista, tínhamos um médico da saúde da mulher, agora temos um ginecologista e obstetra. Nós temos agora, hoje nós, eu fiquei muito feliz porque hoje eu poderia já dar uma informação assim mais real. Nós vamos ter no mês de setembro a vinda do Dr. Mauro, dermatologista de São Jerônimo, pelo menos 2 vezes por mês. E isso nos dá também, a gente que faz a logística do transporte, a possibilidade de estarmos menos nas estradas com os nossos pacientes. E também, mensalmente, nós vamos ter um endocrinologista. Então, são especialidades que são os mais requisitados na lista de espera, e a neuropediatria, que é uma demanda também do Ministério Público e que a gente tem atendido prontamente. Essa semana, na segunda-feira, nós tivemos um multirão. O profissional não pôde vir ao município, mas nós levamos esses pacientes. Então, hoje nós não temos lista de espera de neuropediatria. Não temos lista de espera de exames laboratoriais. Então, esse mês nós conseguimos zerar. Se hoje você chegar com um pedido de exame, prontamente, na próxima semana, ele está sendo agendado. Por que a próxima semana? Porque o laboratório tem um limite de exames por dia, que são 30. Nós pedimos para passar para 40, para que a gente pudesse tanto liberar rapidamente, como ser agendado rapidamente. Então, a gente considera que, dentre todos esses desafios iniciais, a gente avançou. Temos que avançar muito, temos muitas coisas a fazer. E outra novidade também, todos sabem, que nós temos um aparelho de ultrassom. Esse aparelho de ultrassom ele está há 1 ano instalado para ser utilizado. E nós não estávamos conseguindo profissional para fazer esse exame. Então, é difícil a gente conseguir um profissional radiologista que venha para o município. E nós, através do processo licitatório, estamos na fase final da contratação desse profissional. Para que esse profissional? Para o atendimento às nossas gestantes. Então, as nossas gestantes não terão que sair do município para fazer os seus exames de ultrassom. Então, mais uma vantagem, não só de utilizar o equipamento que nós temos,
mas também de propiciar esse conforto para que elas não tenham que ficar, né, na estrada sendo levadas para os respectivos exames. E outra novidade também, nas próximas semanas nós estaremos instalando o nosso eletrocardiograma. Nós teremos nosso eletrocardiograma no posto de saúde. Então, o paciente que chegar ou que precisar, né, a partir de uma solicitação do especialista, ou se naquele momento da consulta, se fizer necessário, nós temos ao lado da sala dos médicos um eletrocardiograma disponível. Nós também, nesse caminho, vimos que nós precisávamos resolver as demandas dos pacientes que aguardavam atendimento de fisioterapia e psicologia, e que algumas estratégias tinham que ser efetivadas, como atendimento em grupos, a gente otimizar, né, a atuação do profissional, abrangendo um público maior do que o atendimento individual. E nós alugamos, né, o espaço que é o antigo Autopeças do Abelardo, que se chamará Espaço Integrar, e que essa semana está, né, sediando as avaliações oftalmológicas da associação, né, Olhar pelo Próximo, que foram cadastradas 720 pessoas. Amanhã nós concluímos essa avaliação oftalmológica. Provavelmente ela acontecerá anualmente, no sentido de prevenir também, não só identificar, mas estar acompanhando a saúde ocular de todos os munícipes. E esse espaço integrar, então, ele vai retomar algumas atividades que, né, ao longo do tempo foram descontinuadas, como palestra para gestantes, palestra para hipertenso, diabético. Vamos retomar o grupo de tabagismo, de orientação, de acompanhamento, entre outros grupos que nós podemos agora ter um espaço específico para esse tipo de atendimento. E também é importante, né, a minha área de formação, todos sabem, é fisioterapia, então a gente acaba tendo um olhar um pouco mais especializado. Nós iniciamos com um projeto pioneiro na região, né, na nossa regional, que é o projeto integrado de coluna, onde funciona um atendimento da equipe, composta pelo médico ortopedista, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista. Em breve vamos ter outros profissionais, para que a gente possa acolher e acompanhar o paciente que é portador de dor na coluna, que é a nossa maior população de reabilitação que procura o atendimento de fisioterapia. Então, é um projeto pioneiro que vai agilizar o atendimento, que também são realizados em grupos. Então, ele tem momentos de palestras e depois ele tem momentos de atendimento desses profissionais. Então, já está programado para que a gente apresente a nossa experiência em novembro, num encontro estadual de secretários de saúde, como uma experiência exitosa, uma experiência positiva que pode ser propagada para outros municípios. E também, dentre as novidades, vocês sabem que já tínhamos, né, desde a gestão passada, a aprovação de uma UBS, que é um novo posto de saúde, que já está sendo construído atrás do fórum. A nossa gestão conseguiu atualizar esse projeto, fazendo com que ele tivesse mais, né, um projeto um pouco maior, com salas maiores, né, que é a UBS tipo 2, e ela tem uma previsão de estar sendo entregue no meio do ano que vem. À medida que ela for entregue, o nosso posto de saúde atual ele vai ser organizado para acolher todos esses setores que a gente teve que distribuir em imóveis, né, locados, como a vigilância sanitária, o espaço integrar, a clínica de fisioterapia. Então, a gente vai ter um espaço para as equipes e lá um espaço para o atendimento da saúde da família, dos médicos. E fomos contemplados, isso é uma coisa mais recente, né, dessa gestão. Nós recebemos a resolução nesse mês,
que é uma unidade mista. A unidade mista, ela, como o próprio nome diz, ela é uma UBS, ou seja, uma unidade básica de saúde, e um pronto atendimento. Então, é um 24 horas de atendimento. Então, essa dificuldade que às vezes os munícipes têm, eu vou no posto ou eu vou ao hospital. E às vezes a gente tem que, né, reorganizar, orientar para que cada um seja atendido prontamente, com a sua demanda, no local correto. A unidade mista, ela já engloba os dois. Então, eu não vou ter, UBS ou é pronto atendimento. A gente vai ter esse tipo. E a unidade mista, ela contempla o pronto atendimento 24 horas, salas de especialistas. Então, esses especialistas que vêm para atender no município, eles vão atender na unidade mista. Nós temos um consultório odontológico na unidade mista, principalmente para pronto atendimento. A gente sabe que chegar, né, com a dor de dente e não ser prontamente atendido, ou ter que aguardar, ou aquele que tem dor, ele é atendido, mas muitas vezes, assim, você saber que à noite você pode procurar esse estabelecimento faz toda a diferença. Então, gente, nós temos bastante coisa para falar, nós temos documentado em números, porque muitas vezes os números podem não falar, mas eles demonstram a produtividade, o tanto que as equipes têm produzido, o quanto nossos transportes têm viajado. Em maio, nós começamos o acompanhamento das viagens, para a gente saber o quanto nós estávamos levando e trazendo, e ficamos muito surpresos, que no mês de maio nós levamos 1.702 pessoas para os seus respectivos tratamentos. Isso inclui pessoas, acompanhantes, pacientes e alguns outros que se encaixaram nas viagens específicas. O mês de julho, nós já tivemos 1.832 pessoas. Então, isso, ao mesmo tempo que nos traz, nossa, como nós estamos fazendo, também nos traz a preocupação. Nós não queremos tanta gente nas estradas. Então, por isso também nosso movimento é de trazer os especialistas para o município, para ter o conforto e também para estar diminuindo gastos. No momento que eu tenho, por exemplo, nós temos atualmente vários transportes que vão por semana para São Jerônimo. A vinda do doutor... Sim. Não, obrigada. Então, à medida que nós temos... é verdade. À medida que nós temos um dermatologista, que é de São Jerônimo, que é o doutor Mauro, estando aqui 2 vezes por mês e cada dia atendendo 30 consultas, nós vamos diminuir muito esse trajeto e, consequentemente, os gastos com transportes, o desgaste dos veículos. Então, isso é algo que a gente se alegra em estar trazendo. E hoje, os desafios daqui para frente, eles são inúmeros. Nós não ainda resolvemos as situações que nós encontramos e que vinham de algum tempo. Então, nós temos ainda muito a fazer para isso. Paralelamente a isso, nós temos a questão da capacitação dos profissionais. O profissional capacitado, estimulado, ele vai trabalhar melhor, ele vai atender melhor. Nós estamos trabalhando com a questão da humanização do atendimento, que é algo difícil para todos os lugares. A gente sabe que lidar com a saúde, a gente lida com as pessoas nos seus momentos mais difíceis. Então, quem está ali atendendo tem que estar sendo constantemente preparado para atender da melhor maneira, com empatia, com educação, com carinho. Então, é isso que eu tenho trabalhado muito com a equipe. O quanto o acolhimento, ele muitas vezes, ele é mais importante ainda do que a dispensação de um exame e de uma consulta.
Em relação à questão orçamentária, que foi uma dos motivos que eu deixei para o final. Como eu falei, o orçamento de um município, ele tem alguns destinos exigidos por lei, no caso da saúde, o 15%, e o restante a gente chama de recurso livre, né? Então, o livre é um recurso que pode ser e deve ser utilizado para custear várias atividades e necessidades do município. No momento que nós temos emendas, que são nossas grandes ajudas, e eu aproveito aqui e agradeço a cada vereador que conseguiu, com os seus deputados, com suas equipes, trazer recursos para o nosso município, seja para transportes, seja para custear consultas e exames. Então, agradeço a cada um, porque a saúde ela só também evolui com o esforço de vocês e da nossa gestão municipal. Então, muitas vezes a gente vê o esforço de vocês estarem indo atrás, estarem pleiteando, e quem é favorecido é o munícipe. E nós, da gestão municipal de saúde, a gente trabalha de uma maneira mais tranquila, porque a gente tem como custear. Nós fomos contemplados, nesses últimos meses, em julho especificamente, com 3 emendas, uma de 700 mil, uma de 200 e outra de 200, na parte da atenção básica. Então, esse recurso vai nos ajudar muito. Mas também existe uma questão que a gente usa o termo, é um recurso engessado, ou seja, esse recurso eu posso pagar ressonância magnética, eu posso pagar endoscopia, eu posso pagar colonoscopia, ou outros exames que estão ali sendo aguardados, eu não posso. Mas no momento que eu posso usar esse recurso para custear esses especialistas que vêm ao município, exames laboratoriais, por que nós conseguimos sanar a fila de exames? Por causa das emendas que os senhores puderam nos ajudar trazendo enquanto recurso. Então, nós temos esses recursos que vão ser úteis, e no momento que nós temos recursos que vêm de emendas, nós também damos um fôlego para a gestão municipal. Por quê? Aquilo que nós utilizaríamos, ele vai ser destinado a outros setores que não só a saúde. Então, a gente trabalha bem, de uma maneira um pouco mais tranquila com a saúde, e também auxilia na melhor condução dos recursos municipais em outras áreas. Temos a necessidade de vários outros recursos. Isso também, como eu falei, nós temos enquanto secretários de saúde. Nós todos sabemos, e aqui é importante a gente estar colocando, porque a gente é procurado diariamente pelas famílias das crianças e indivíduos com transtorno do espectro autista. Nós não recebemos recursos para isso especificamente. Nós estamos pleiteando que ele venha. Alguns municípios já tiveram a alegria, a bênção de conseguir fazer um serviço municipal para atender essa população. Então, é a nossa meta também pleitear recursos para que, em médio prazo, a gente consiga contratar mais profissionais, porque para atender essa população são vários profissionais envolvidos. E isso já se provou que, se você fizer no município, vai ser muito mais efetivo e menos custoso, vai demandar menos recurso do que você encaminhar esses pacientes para as terapias fora do município. Então, é algo que a gente está lidando com muito carinho, com muito afinco, para que, em breve, a gente consiga ter também a nossa equipe que atenda esses pacientes. Hoje, a PAI, ela atende parte dos pacientes. Só que aqueles pacientes que completam determinada idade e também deixam de ser alunos, eles acabam não tendo essa continuidade.
E hoje se tem associações também, né, próximos aqui, Bandeirantes um exemplo, que acompanham esses indivíduos, porque daí já se tornam adultos, ao longo da sua vida. Então, à medida que o município consegue se organizar para atender, não na sua totalidade, mas pelo menos o máximo possível, a gente vai ter uma população aí que só cresce e que a gente vai conseguir ampará-las, né, à medida do possível. Outra questão também, que foi um desafio, que eu acabei não citando, foi a questão da necessidade da modernização dos nossos atendimentos na questão digital, na questão de informatização. Está em curso isso. Então, as equipes já estão treinadas, já estão começando a usar esse sistema. E, em breve, a gente vai ter o prontuário eletrônico efetivamente funcionando, a comunicação entre todos. Se eu peço um exame, o paciente vem, eu já vou ter no histórico dele, no prontuário dele, que ele fez o exame, há quanto tempo ele fez, que medicação ele vem usando. E isso também representa, né, um controle racional de recursos. Por quê? Às vezes, o mesmo paciente ele pode fazer exames, não por má fé, mas até por desconhecimento que um exame é exatamente igual ao outro, porque não se tinha antes esse acompanhamento nos prontuários eletrônicos, onde teriam essas informações. E, por fim, de todas as questões que nós estamos trazendo, eu queria novamente agradecê-los, né? Eu tenho tido assim, uma experiência muito positiva com todos os vereadores e com o conselho, como eu falei. E isso tem feito a diferença, porque a gente consegue dar passos com mais segurança, com mais transparência e com mais efetividade. Então, eu agradeço aqui e coloco-me à disposição para outras dúvidas que se fizerem, né, presentes, para que a gente possa esclarecê-las prontamente. Obrigada. Primeiro, obrigado, Regiane, né, pela essa explanação extensa, mas muito esclarecedora, porque muitas vezes a gente fica aqui atrás recebendo cobranças e pelo pouco tempo também, e por tomar o tempo lá, a gente acaba não indo lá pegar essas informações na totalidade, né? Eu queria só fazer 3 colocações, Regiane. Sobre a questão do lanche que a gente falou aquele dia, que foi um pedido meu, para que fosse disponibilizado, principalmente para as pessoas que saem muito cedo, né? Nós até numa reunião do conselho, né, a gente citou aqui que isso já estava em uma fase bem avançada, né? E para saber como se encontra essa situação, para poder bonificar essas pessoas que saem com o lanche. Isso. Obrigada, era dos tópicos. Nós fizemos o processo de licitação, nós estamos em vias de ter as propostas para poder fazer as compras, né, dos kits. Então, a intenção é que, a perspectiva é que final de setembro, início de outubro, a gente tenha a primeira experiência com a destinação dos lanches. Até convido os senhores para a primeira viagem, 4h30 da estarmos lá juntos, né, para poder estar entregando. E a gente sabe isso, né, de muito tempo, né, presidente, o tanto que vai fazer a diferença. É pouco, mas nós temos pacientes que saem de madrugada e voltam de tarde, porque, assim, a dinâmica de uma viagem de saúde, onde nós levamos vários pacientes, nós nem sempre conseguimos retornar no tempo previsto. Então, muitas vezes, é sempre imprevisível. E, muitas vezes, as pessoas que não vão com recursos, não vão preparados, e o lanche ele vai, de alguma maneira, também auxiliar para que seja menos sofrido essa estada, né, de tão longo tempo fora de casa. Muito obrigado. Regi, a segunda questão é mais uma dúvida. Até eu fiz uma fala esses dias, nós tivemos junto, acho que os pastores, a gente estava conversando, e também com a doutora Renata, né? Sim. A gente é questionado várias vezes com relação ao hospital durante o dia.
A gente sabe que não é para o paciente ir lá medir uma pressão, logicamente, né? Mas muitas pessoas nos questionam e chegam passando mal e eles são encaminhados ainda para o posto de saúde. Sim. Ponto. Muitas dessas coisas a gente sabe que as pessoas acabam tentando utilizar o hospital por ser mais tranquilo, mais tudo, né? Mas existem determinados fatos que estão passando por despercebido. Então, assim, até qual foi a pergunta que eu fiz? Qual o critério hoje? Tá, tudo bem, mas se tem o profissional, se lá tem o profissional, se o nosso aqui é atendimento básico, porque os demais a gente expõe para fora, Cornélio ou algum lugar que seja regulado. Por que essas pessoas também não podem ser atendidas? Porque não tem mais a vaga no posto de saúde. Eu vou dar um exemplo, não vou falar nome porque eu não pedi para a pessoa, né? Mais ou menos você deve saber que nós comentamos. A pessoa chegou lá com pressão de 24, e daí, em vez de pegar e olhar essa pessoa lá, mandaram lá para o posto de saúde. O posto de saúde chegou lá, quando olhou, falou, pelo amor de Deus, desce com esse paciente lá para baixo. Então, está faltando um pouco do crivo dessa primeira situação. O que a gente pode fazer? Isso não é uma crítica, eu falo assim, é uma coisa construtiva, que de repente está faltando simplesmente um aprimoramento, né, nessa primeira etapa, porque não é só porque eu fui lá que eu estou dizendo que eu estou passando mal, que eu não estou. E muitas vezes isso acontece, nós tivemos casos de pessoas que saíram dali e acabaram passando mal, muito mal no caminho. Então, assim, se nós temos a possibilidade de encaminhar uma conversa entre nós, doutor José, né? Eu acho que os demais também, se quiserem se fazer presente, né? Para que a gente possa construir uma coisa diferente, para que não simplesmente mande para lá. Porque quando o paciente vai para lá, nós temos algumas sobras, mas a totalidade quase que das consultas já estão feitas, para quem chegou cedo lá. Aí, tá, uma dor de cabeça, a pessoa está passando mal. Um jeito ruim no estômago, vamos dizer lá, também é uma comorbidade que ele está no momento que ele não estava cedo. Então, se existe essa possibilidade desse diálogo, e o que você acha desse atendimento em si? Se não está tendo, assim, se nós não temos como pedir mais efetividade nessa cobrança lá. Obrigada pela pergunta, Marcos. Chegou a mim várias situações, algumas, né, a gente até participou dessa decisão de onde o paciente deveria ser atendido. E essa semana nós tivemos uma reunião sobre isso, né? E nós fechamos o seguinte, que todo paciente que chega ao hospital, ele vai ser triado. E vai ser encaminhado se, no entendimento e na avaliação do paciente, não se tratar de uma urgência ou emergência. Por que não poderia ser atendido ali? Porque, assim, a saúde municipal, ela tem que ser acompanhada pela equipe da unidade básica de saúde. Se eu vou ao hospital com uma crise hipertensiva, é porque a prevenção, todo o acompanhamento desse paciente talvez não tenha sido efetivo. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado pela unidade básica de saúde. Então, se é um paciente que, naquele momento, não se identifica risco, ele tem que ir passar, porque lá não é só a consulta médica, nós temos toda a equipe de saúde da família que vai identificar dentro dos domicílios, se essa pessoa está precisando de um acompanhamento mais próximo, se ela está tendo efetivamente o entendimento de como ela vai tratar, né? Estou dando o exemplo da pressão alta, com a parte da alimentação. Será que ela está se alimentando corretamente? Temos ali a nutricionista ali do lado. Será que ela efetivamente está tomando certo o seu medicamento? Então, assim, por isso que a unidade básica de saúde é o local adequado para avaliar, acompanhar e tratar esses pacientes. Então, nós, enquanto saúde básica, não estimulamos que o paciente ele seja tratado em hospital. São ambientes e demandas diferentes. E temos que considerar que o pronto atendimento ele também tem que estar pronto para atender uma demanda que acontece ali naquele momento. Eu posso ter um acidente
com vítimas, várias vítimas, e se você tem um hospital com demandas que são clínicas e que podem ser resolvidas e devem ser resolvidas na unidade básica de saúde, aquele atendimento pode atrapalhar a equipe que está ali envolvida nos atendimentos, que são atendimentos mais simples. Nós estabelecemos essa regra, todo paciente que procura hospital, ele tem que ser avaliado, para você decidir e dar o devido seguimento. É importante aqui nesse momento também a gente esclarecer a população que o hospital, você vai quando você está passando mal, e o hospital é aquele local que aquela condição de saúde, ela está colocando a saúde em risco. Se eu estou há 3 dias com uma dor de cabeça, com um mal-estar e tudo mais, não é no pronto atendimento que você vai. Você vai na unidade básica de saúde. Mas aquela pessoa que, de repente, começou a ter dor no peito, falta de ar, confusão mental, dificuldade de regular os seus movimentos, algo assim, é no pronto atendimento. Então, a gente sabe também que talvez exista a necessidade da gente conversar mais o que é urgente e o que não é urgente. Porque quando a gente fala urgente, e urgência e emergência, a gente está colocando em risco iminente de algo acontecer. Se você não tiver aquele pronto atendimento, você corre um risco de morte. Então, é importante assim, que a população, ao longo do tempo, e a gente tem trabalhado com a população nesse sentido também, para usar melhor os serviços que a gente tem. E, em relação ao hospital, então, nós estamos alinhados nessa definição. O hospital tem nos atendido muito. Por exemplo, hoje tivemos o adoecimento de uma médica. Eu liguei ao hospital e falei, olha, os pacientes estavam agendados, eles estão aqui, vocês nos dão apoio? Prontamente. Os pacientes desceram para ser atendidos. Então, essa parceria para a população é a melhor coisa, da mesma maneira que eles estão nos ligando, olha, eu tenho um paciente aqui que seria para consulta, vocês conseguem atendê-lo aí? Ou agendar na próxima vaga, porque nós temos 2 tipos de atendimento no posto. Aqueles pacientes que marcam seus atendimentos, agendam, que é resultado de exame que ele pegou e precisa que o médico avalie para prescrever o seu tratamento. Temos pacientes que fazem um acompanhamento de sua saúde, que há muito tempo não passam, e temos o que a gente chama assim, popularmente de encaixe. Nós mudamos essa semana o formato. Nós deixamos todos os encaixes para o primeiro horário da manhã e para o primeiro horário da tarde. Para quê? Para o encaixe não esperar a tarde toda, até ter uma possibilidade de atender. Então, a gente atende antes. E, a partir, por exemplo, de 7 às 9 é encaixe, de 9 às 11h30 atendimento agendado. Que é uma orientação também da Regional de Saúde, que a gente organize para que o paciente passe o menor tempo possível dentro de uma unidade básica de saúde. Que não é, nesse momento, a gente não espera que o paciente chegue, como em alguns municípios, infelizmente, ainda é assim, chega 4 horas da manhã para ver se vai ter uma consulta para sair na hora do almoço. Nós, há muito tempo, já não temos essa realidade. Temos o agendamento e temos o encaixe. Daí, nós mudamos para que quem está precisando de um encaixe, e às vezes porque não está sentindo bem e não conseguiu agendar a sua consulta, não foi possível agendar, que ele vá para o encaixe e que prontamente a gente avalia, encaminha para avaliar. As médicas estão ali nesse momento para avaliar esses encaixes, para que a gente não mantenha o paciente a manhã toda esperando para saber se vai ser atendido ou não. Ele vai ser atendido e vai ser atendido na fase inicial dos turnos de trabalho. Essa pergunta, Régia, eu fiz nessa totalidade, porque assim, a gente tem muito essa cobrança, acho que difícil uma aqui que não tem.
para que realmente a gente possa estar explicando para o pessoal, que muitas vezes dá a impressão que a gente não cobra, que a gente não vai atrás, que a gente não faz esse questionamento, mas não é isso. Então, é para que as pessoas também entendam tudo que a gente conversa, para que eles também estejam a par da situação. Uma coisa, eu não lembro se eu comentei com você ou não, que eu acho que poderia ser feita por causa do crivo do que está no posto de saúde e que passa no hospital, né? Eles estarem enviando para a gente também aquele prontuário que eles preenchem do paciente, para que você faça essa ligação entre posto de saúde e hospital, né? Que daí você vai atualizar lá esse atendimento dele lá hoje. Exatamente. E dentro da informatização dos prontuários, a intenção é que o hospital seja incluído. Então, o paciente que chega no pronto atendimento no final de semana e é encaminhado para a UBS para esse acompanhamento integral da saúde, que nós saibamos o que aconteceu, como foi tratado e, dali para frente, como a gente vai conduzir, né, o tratamento desse paciente. A última coisa para abrir para os amigos, nós vamos bater em mim já, Régia. Eu te fiz uma pergunta essa semana sobre a questão de Arapongas. Acho que a maioria do pessoal aqui recebeu muitas reclamações de pacientes nossos que estavam indo para lá, saía daqui com a guia de estar marcado, chegava lá, não achava, desmarcava, voltava, enfim, o transtorno era muito grande. E eu até lhe fiz aquela pergunta, né, qual o assertivo que estava sendo tratado para que a gente possa resolver, não só de Arapongas, a demanda total da marcação dos exames, porque o nosso paciente não saia lá e não deixe de ser atendido. Agradeço a pergunta também. Nós tivemos, né, no início da gestão, vários ajustes na nossa equipe de agendamento. Nós tivemos também, nos serviços que nos atende, algumas mudanças de equipe, mudança de fluxo de atendimento, e até nós chegarmos ao momento que nós estamos agora, já com várias situações pontuais resolvidas, no sentido de chegar agendado para um médico e não ser aquele médico, porque o médico que atendia antes era outro. Então, cada situação que aconteceu, nós estabelecemos com a própria direção do OMPAR. Então, nós temos assim, um acesso muito bom lá e fomos resolvendo tanto as questões que envolviam o município, como as questões que envolvia também o formato do agendamento deles. Então, eu tenho, né, observado, né, no último mês a diminuição desses equívocos. E que, eventualmente, em alguma situação, né, vai acontecer, são muitos agendamentos, muitas vezes alguma comunicação errônea pode acontecer. Recentemente, nós tivemos um agendamento de consultas em Ribeirão do Pinhal, foi essa semana. O agendador entrou no sistema, agendou os pacientes foram, chegaram lá, não tem nada marcado. Não, o médico atende de manhã, não atende à tarde. Obviamente, voltaram, foram até mim, entrei em contato com a direção e tudo mais. Eles reconheceram que foi uma falha deles, que eles disponibilizavam o dia todo e depois eles passaram a disponibilizar só de manhã, só que eles não cancelaram as vagas da tarde. E aí pediram desculpas, pediram que eu reorganizasse para que os pacientes pudessem ir, que eu explicasse, pedisse, né, a devida desculpa, porque eu acho que realmente eles se sentiram, eu me sentiria, vocês todos, muito assim, ofendidos, muitas vezes deixar o seu serviço, deixar suas obrigações para ir na expectativa de uma consulta e chegar lá, isso não acontecer. Então, presidente, nós temos tentado, nós temos nos prontificado a resolver cada situação. Está previsto agora para o início do mês uma visita técnica. Vou eu e mais alguns agendadores na OMPAR para conhecer o serviço. Eles nos convidaram para a gente alinhar um fluxo mais correto, um fluxo mais assertivo, para que isso deixe de acontecer. Então, eu acredito que, né, a gente vai, com isso, melhorar bastante.
palavra está livre, se alguém mais quiser fazer uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Boa noite, Regiane. Boa noite. Com alegria ter você aqui explicando com relação à saúde do nosso município. Quero parabenizá-la pela tua gestão, pela tua competência, pelo trabalho que você tem realizado na saúde do nosso município. Nós tivemos mais viagens nesses primeiros 6 meses. Nós tivemos mais atendimento, nós tivemos especialistas e nós tivemos, nesses primeiros meses, uma situação interessante, né? Nós gastamos menos do que os últimos quadrimestres do ano passado, os últimos 3 quadrimestres do ano passado. Nesse primeiro quadrimestre, nós gastamos 28,15, se não me falha a memória, da nossa arrecadação. Então, quero parabenizá-la pelo teu atendimento, pelo teu trabalho, por aquilo que você tem realizado. A minha pergunta, que ficou em dúvida, os especialistas, eles são 7 especialistas, é isso? Por enquanto, sim. São 7 especialistas, que a gente inclui nas especialidades o pediatra, que ele passou a vir 2 vezes por semana, que era uma demanda também. Antes vinha uma vez só, não era suficiente. Hoje, graças a Deus, tem dia que até sobram algumas consultas, né? Então, passamos a tê-lo 2 vezes por semana. Então, nós temos o ginecologista, o Dr. Leonardo, que recentemente integrou, né, a nossa equipe. Nós temos o Dr. Matheus Dalboni, que é o nosso ortopedista. Nós temos o Dr. Antonelli Carvalho, que é o nosso gastroenterologista. Nós temos, me falha a memória, o gastro, pediatra, ortopedia. Nós temos, né, vamos ter agora assim, já acordado, o Dr. Mauro, que é o dermatologista, e o Dr. Rômulo, que é o endocrinologista. Então, estamos assim. E foram as especialidades. Por que essas especialidades? Porque as que mais tinham lista de espera e as que mais a gente tem diariamente pessoas que têm dificuldade de fazer os seus retornos, mesmo com exames prontos. Então, a gente viu qual era a maior necessidade para que a gente pudesse estar destinando. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Quero cumprimentar mesmo o presidente, o nobre que aqui está, e também a nossa secretária municipal de saúde, doutora Regiane. Obrigado por ter nos atendido, estar aqui trazendo essa explicação. Não somente para nós, porque muitas das vezes nós conseguimos acompanhar e alguns já estão sabendo, mas a população precisa sempre estar sabendo e atento a tantas coisas. Primeiro, parabéns pela ótima gestão, né, de reformulação. E por quê? Porque a gente vê que a FAD não tem que estar fazendo mais igual todo mundo já faz. Então, a gente tem que sempre procurar estar fazendo algo a mais. E eu numerei aqui e bastante das suas ações, e são muitas, inúmeras, que agora está tendo. Mas eu quero partir da questão, de uma questão que a gente se preocupa bastante aqui na casa, que é a questão atender e também ter um equilíbrio financeiro. Já tive a oportunidade de perguntar agora esses dias, pessoalmente, queria que abordasse um pouquinho mais sobre isso, que a medida, a senhora até disse, né, que à medida que a gente vai resolvendo as demandas reprimidas, vai resolvendo as questões mais graves, a médio e a longo prazo, esse número que hoje está em 28, quase 29, ele vai retrair, a gente vai conseguir fazer uma boa gestão na saúde, atender e ainda ter um número assim razoável de gasto. É isso? É isso, pastor. Obrigada pela pergunta.
nós consideramos que pela demanda que nós atendemos até hoje, né, os volumes, né, de exames, consultas, e que esses pacientes deixam de ser essa demanda reprimida e passam a ter os seus acompanhamentos. E como a gente também está trabalhando na parte da prevenção e da promoção de saúde, porque todos sabem que você prevenir é muito mais efetivo e menos oneroso do que você tratar uma doença instalada. Então, todas essas ações conjuntamente, elas vão refletir no menor gasto, certamente. Podemos, ao longo do tempo, como eu falei, temos algumas demandas aí pela frente. Os transtornos do espectro autista, temos algumas coisas que a gente não faz ainda. Então, pode ser que nós mantenhamos, né, um gasto, mas oferecendo serviços que a gente ainda não oferece. Porque eu vejo também, a gente tendo o equilíbrio financeiro e oferecendo mais, é muito mais vantajoso do que só termos uma economia, né? A gente tem que ter as demandas atendidas, né? Não adianta as demandas existirem e o nosso olhar ser somente pela redução dos gastos. A gente tem que ter, como, né, o senhor falou, o equilíbrio financeiro. Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso. A equipe do financeiro, da contabilidade, de compras, está conosco nessas decisões diariamente. Diariamente, nós sentamos e falamos, esse caminho, vamos usar determinado recurso que está parado, vamos... Isso é algo que faz toda a diferença, a gente usar bem os recursos que a gente recebe e oferecer o melhor para a população, né? Isso daí fecha com chave de ouro. Obrigada. Sim, doutora. Então, isso é muito bom. Obrigado por esse esclarecimento. Uma outra situação que eu separei aqui, até sabia que algumas perguntas já foram feitas, mas eu queria só saber que era um pedido meu, sempre falei isso outras vezes, que é uma integração entre a saúde, a assistência social e a educação, que é muito importante ter essa integração. Porque, às vezes, a pessoa está lá se tratando na saúde, mas a saúde vai demandar assistência social, que vai, às vezes, refletir até mesmo na educação. De repente, tem filho que vai perder a aula e tal. Então, essa integração, para mim, é muito importante. Eu já andei comentando isso com a doutora umas vezes, que eu acho que é um sonho saber ver isso. Por exemplo, um exemplo simples e grosseiro, assim, a meu modo de ver. Alguém que vai lá, faz uma cirurgia, um pai de família, fez essa cirurgia, automaticamente a saúde está sabendo que esse pai vai ficar 6 meses parado. Aí a assistência social precisa atender em algum momento, né? Ou uma mãe que precisa ter o atendimento médico, e ele depende de várias crianças para levar para a escola, para manter essa criança ativa, com várias situações nisso. Então, para mim, eu falo assim, não sei se já tem essa conversa para ter essa integração da saúde, assistência social e educação. Está tendo? Está tendo, sim, principalmente na condução dos casos de pacientes que demandam atendimentos de neuropediatria. Então, assim, é um envolvimento de toda, né? E eu incluo ainda mais, na parte infantil, a atuação do Conselho Tutelar. Nós trabalhamos juntos, assistência, Conselho Tutelar, saúde e educação. Então, é algo que já está acontecendo. Periodicamente, nós temos uma reunião de um grupo que chama Rede de Proteção, que envolve todas as secretarias para discutir casos específicos que demandam um olhar cuidadoso de todos os profissionais e todas essas secretarias para a gente dar a melhor resolução para aquele caso. Temos dentro também das nossas propostas, né, já foi solicitado à gestão, né, a doutora Renata, que a saúde tenha um assistente social. Isso em outros municípios já tem. Por quê? Porque na saúde, como você falou, muitos afastamentos, muitas perdas de remuneração pela doença afetam a família toda, né? E termos, assim,
um profissional que também nos ajude nessa parte social, porque a gente acaba fazendo, a gente acaba tentando organizar, manda, né, para a assistência social, mas ter um profissional, né, dessa categoria na nossa equipe, nós também vamos conseguir ter uma, né, uma resolução e um acompanhamento e prevenir que as pessoas que passam por problemas de saúde, por tratamento de saúde, também passem a ser vulneráveis no ponto de vista social. Amém. Aí, só para completar uma última, para parabenizar, porque em outros momentos o neuro demorou, tive a atender pessoas que eu tive que ver o que estava acontecendo, e assim atender, demorava até 2 anos e meio, Sim. 3 anos para atender o neuro. Eu ouvi da boca de um paciente, que eu tive lá no consultório, até tirei uma foto, chegou um ônibus cheio de pacientes lá, encheu e tal, foram todos felizes, né, por ir no horário certo, não esperou nem nada, e eu perguntei para essa paciente, que demorou 2 meses, nem 2 meses, 1 mês e meio. Então, um número expressivo, né, de 2 anos e meio para 2 meses e meio. Então, parabéns, continue assim, essa reformulação, né, que Deus possa abençoar o seu trabalho grandemente. Deus abençoe. Amém, amém, nós todos. Boa noite a todos, a quem acompanha a gente em casa, novos vereadores, a doutora Regiane Gobi, secretária da Saúde da nossa cidade. Primeiramente, agradecer a doutora por aceitar esse desafio, ser nossa secretária da Saúde, né? E pelo desempenho nesses 8 meses já de gestão, né? E essa evolução. Quem ganha é o pessoal fatimense, a população, e como representante da população, fiquei muito feliz de saber que o doutor de São Jerônimo da Serra vai atender nosso município aí. A gente sabe que é uma estrada perigosa, tá o nosso nobre vereador Marcinha, né? É uma das estradas da região mais perigosa de curva, então vai evitar o desgaste e o risco de estrada. Tá certo que toda estrada a gente corre risco, mas ali é uma estrada assustadora, né? Então, só agradecer mesmo a secretária pelo trabalho que vem fazendo pelo município, né? E esse daí. Muito obrigado. Deus abençoe. Que agradeço, nobre vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Doutora Regiane Gobi, secretária de Saúde. E boa noite ao pessoal que nos assiste através da rede social Facebook. Queria aqui agradecer a sua presença, está vindo aqui responder as nossas dúvidas, a dúvida da população, né? Esclarecendo, né, prontamente, com certeza o pessoal que nos assiste está entendendo, né, o progresso da nossa saúde, né? Fico contente nesses 8 meses, né, o tanto de trabalho realizado, né? Eu sou suspeito de falar que a gente, colega de trabalho, trabalhamos juntos, então eu fico feliz de acompanhar o seu empenho, né, a sua dedicação, o carinho com a população fatimense, com os funcionários da casa, né, e sempre está sanando a dúvida dos vereadores, né, que quando tem alguma dúvida, você prontamente atende a todos, né, e fico lisonjeado de trabalhar junto com você e que venha mais 8 meses, e mais 8 meses, e mais 8 meses, e vamos junto, e que precisar da gente, tem certeza dessa casa, todos os vereadores aqui, está prontamente a te atender e ajudar nas suas demandas. Parabéns, mais uma vez, e obrigado. Muito obrigada, Marcinho. Isso faz muita diferença, sabe? A gente ter o apoio mútuo de todos e ter o carinho de todos. Então, todos aqui, em todos os momentos que a gente teve, né, a oportunidade de conversar, de dar seguimento a algumas demandas específicas de pessoas próximas, né, que buscam vocês. Vocês são realmente os representantes do povo e eu entendo que é um canal de chegar até a secretaria. Vocês são esse canal. E em relação aos funcionários, de fato, eu considero que um ambiente de trabalho harmônico, respeitoso, carinhoso, ele também reflete no que a gente oferece para a população.
Então, o respeito, né, eu acho que ele tem que estar em primeiro lugar, e eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que respeitar para que todos que estão ali, né, sobre, né, a minha liderança, também transfira esse respeito, esse carinho para todas as pessoas que procurarem o atendimento, procurarem saber, né, sanar os seus problemas. Então, vamos assim nos 8 e 8, 8, se Deus quiser, e torna muito mais leve ter o apoio de todo mundo, porque realmente, como eu falei, né, no início, a dedicação ela é 24 horas, né? O secretário está ali 24 horas. E, às vezes, a gente almoça, a gente janta, a gente passeia, respondendo, né, as mensagens das demandas que vão surgindo. Né? Minha família já está já acostumada. Né? Mas eu estou muito feliz nessa posição, porque eu estou conseguindo ajudar. Eu estou conseguindo ver que, nesse momento da minha vida, né, eu já, né, caminhei profissionalmente em vários, né, sou professora universitária, sou fisioterapeuta aposentada, sou empresária, tenho meu espaço, mas é esse desafio e esse contentamento de poder ajudar, de poder ser útil, né, com o meu trabalho, com a minha dedicação, é um retorno assim impagável. Tá? Agradeço. Benício, pessoal, mais alguém? Judo? Boa noite, Regiane. Boa noite. Eu aqui quero agradecer pelo seu trabalho, até por sua visita aqui nessa casa, pelo esclarecimento. E quero aqui fazer para você, se você precisar, talvez, dessa ajuda de como trabalhar como montar uma equipe dos autistas, se precisar, às vezes, de retorno de deputado, o Alisson Vante, que eu e o Márcio estamos trabalhando com ele é presidente da bancada dos autistas do Paraná. Ele tem um filho autista. Então, se precisar de alguma coisa, se for do alcance dele, com certeza nós conseguimos levar mais rápido para a bancada do deputado. Então, aqui fica o meu agradecimento pelo teu trabalho, pela tua atenção, e também deixo aqui à disposição oferecendo o meu trabalho e me ajuda se for preciso. Deus abençoe, muito obrigado por vir esclarecer o desenvolvimento da saúde na nossa Casa de Lei. Eu agradeço, vereador Gildo. Eu acho que vai ser de muita valia. Eu aqui falo em nome das famílias, dos autistas, dos profissionais que já lidam com esses pacientes, com essas pessoas, com esses cidadãos, em especial a equipe da PAI, que eu tenho o maior respeito, consideração e que também nos ajudam na nossa gestão. Sempre estamos unidos na decisão do melhor encaminhamento para determinadas situações, e vai ser muito bem-vindo e muito necessário para que a gente possa efetivamente ter também um serviço que possa acolher esses pacientes. Muito obrigada, vereador. Então, Regiane, encerrando, peço para que Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua presença, pelo seu tempo aqui disposto, né? E faça dessa casa a extensão da sua, para o que você precisar. Aqui nós estamos, acho que os 9, à disposição sempre de estar brigando junto com você para o que for melhor para o nosso município. Deus abençoe, tá? Amém. E finalizo agradecendo a todos, agradecendo a Deus por estar aqui com vocês, por estar nessa caminhada, e estarei sempre à disposição, porque nós somos uma equipe. Nós vamos conseguir o melhor com essa união. E finalizo agradecendo a doutora Renata, a nossa prefeita, que não tem nem palavras, mas que confia no meu trabalho. Muitas vezes a gente se fala várias vezes com demandas, e eu sei que
À medida que nós estamos evoluindo, eu sei que dá satisfação dela também, porque desde o princípio ela sempre me deu muita autonomia para resolver os problemas, porque ela entendia também que eles tinham que ser resolvidos. Então, essa confiança, ela a mim dedicada, então eu deixo aqui meu agradecimento, tá? E a vocês também. Então, boa noite aos que estão assistindo. Foi uma sessão longa, né, mas tínhamos bastante coisa para falar e estou à disposição de vocês, sempre que necessário, me procurem e que a gente vai sempre tentar resolver o máximo das demandas. Boa noite. Boa noite. Amém. Passamos, então, para a ordem do dia. Projeto de Lei 68 de 2025 altera o parágrafo 6º do artigo 9º da Lei 2178 de 2019 e acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da Lei 2145 de 2019. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 69 de 2025, instalação do marco geográfico do Trópico de Capricórnio em nosso município. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 65 de 2025, abertura para provimento de vagas ao processo seletivo simplificado PSS 01-2025, em segunda discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 66 de 2025, autoriza o município a realizar PSS, processo seletivo simplificado, contratação temporária, em segunda discussão, votação, aprovado. Requerimento de interstício 67 de 2025, referente ao projeto de lei 65 de 2025, em votação, aprovado. Requerimento de interstício 68 de 2025, referente ao projeto de lei 66 de 2025, em votação, aprovado. Projeto de lei 65 de 2025, abertura para o provimento de vagas ao processo seletivo simplificado PSS 01 de 2025, em terceira discussão, votação, aprovado. Projeto de lei 66 de 2025 autoriza o município a realizar PSS, processo seletivo simplificado, contratação temporária, em terceira discussão, votação, aprovado. Passamos para as explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o pastor Gilberto. Boa noite à mesa, aos nobres vereadores, a você que nos assiste pela rede Facebook. Deus abençoe a todos. Eu quero fazer menção ao projeto de lei 69. Eu quero fazer um agradecimento, né, à diretora Cláudia Schmidt, à professora Ana Lúcia, da Escola Cristo Rei, lá de Cornélio Procópio. São parceiros da nossa cidade, muitos professores são formados lá na Escola Cristo Rei, e quero fazer também menção ao terceiro ano A, da qual a minha filha também estuda, né, a turma dela,
E a professora Ana Lúcia, ela é professora de geografia lá, e ela nos procurou e sugeriu esse projeto, né, do Marco do Trópico de Capricórnio, que tem um papel muito importante na questão turística, né? É um ponto turístico, é um marco, passa essa linha imaginária, né, da latitude do hemisfério sul, do Trópico de Capricórnio, passa em cima da nossa cidade. E era um desconhecimento nosso, e ela passou isso para nós, e a gente acatou esse projeto, porque eu entendo que para os estudantes, para a cultura, para, enfim, turismo, futuramente isso vai ser de grande valia, tendo em vista que a nossa prefeita, a doutora Renata, tem trabalhado nesse sentido de divulgar a nossa cidade, e isso é muito importante, né? Fica aí o nosso agradecimento a todos lá da escola Cristo Rei, aos professores e alunos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra para tal com o vereador Rodrigo Lopes. Boa noite a todos, nobres vereadores, a quem acompanha a gente pelo Facebook, pelas redes sociais. Agradecer mais uma vez a presença, né, do secretário de Saúde, Regiane Gobi, ao Henrique, que está no plenário. Senhor presidente, fiz uma indicação hoje para a prefeita Renata, escutando um pouco a demanda dos jovens, dos pais. Até uma mãe, semana passada, me procurou se tinha algo a ser feito. Assim, eu, como representante da população, fazer um estudo e vou fazer uma indicação para a nossa prefeita, para ela analisar com carinho, como ela tem feito nas indicações de todos aqui, até minhas, né, analisar com carinho essa indicação, que o município e a prefeita que realize, né, uma implantação, estudo técnicos necessário para viabilizar a elaboração e implantação do projeto, né, um projeto de lei que autoriza o município de Nova Fátima a conceder uma ajuda de custo, né, e uma ajuda de custo financeira aos atletas que representam o município em competições esportivas realizadas fora os seus limites territoriais, bem como para custeio de treinamento de alto rendimento, né, e a inclusão de custeio para treinamento de alto rendimento, quando devidamente comprovada a necessidade e a pertinência. Por quê, senhor presidente? Em Santo Antônio da Platina, tem uns jovens nossos indo para lá, e está alojado em Santo Antônio da Platina. Então, para essa mãe, para esses pais, que é apurado no dia de hoje, né, na parte da situação financeira, o município pode elaborar uma lei, uma implantação, uma ajuda de custo. Hoje, o alojamento está cobrando dos meninos lá R$400, um valor simbólico, né? Só que não é só os R$400. Final de semana, o pai ou a mãe tem que buscar esses adolescentes e depois retornar eles lá também, né, na semana seguinte. Então, ali são sonhos, né? Eu acho que se analisar com carinho, não é um valor exorbitante para o município, né? O município, praticamente, eu acho que já cortou o carnaval do calendário, que era um dinheiro praticamente desperdiçado, que o povo ia tudo para Cornélio Procópio, né? Então, eu acho que dá para o município dar uma atenção pelo sonho dessas crianças aí, né? Principalmente esses que estão em Santo Antônio da Platina, e tem mais crianças por aí. Então, é um valor simbólico, né, que o município podia futuramente ajudar, e a mãe fica com a despesa de chuteira, né, de roupa, de transporte, de buscar e vir, né? Então, fica aí a minha indicação, que a doutora analise com carinho, se estiver dentro da lei, que isso seja feito por essas adolescentes. E é só isso, presidente. Fico agradecido. Boa noite a todos.
É só fazendo uma parte, nobre vereador. Eu também levei essa demanda à produtora, apesar de não ter feito aqui, né? Eu acho que já tem alguns pessoal do esporte que já está sendo bonificado, né? Que algumas inscrições, até o transporte, eu acho que pode ser feito já. Ela só se deparou no dia, que eu acho que tem que ser feito estudo mesmo, com relação em pagar o alojamento, que eu acho que, porque o transporte para o esporte é tranquilo para se fazer, né? Porque nós temos a questão do esporte. Então, ficou mesmo, foi bem colocado aí só a questão do alojamento com eles lá, que não achou-se uma forma legal ainda de conseguir pleitear para eles. Mas foi muito bem colocado. E fazer um agradecimento também para o professor Cordaldo, que está sempre levando essas crianças também para o alojamento, né? Sempre está aí para lá e para cá com as crianças. Ele faz o possível e o impossível pelas crianças também. Então, fica o meu agradecimento aí ao professor Cordaldo também. A palavra continua livre? A palavra está com o pastor Alex. Só que parabenizar mais uma vez a gestão em mais um passo, né? Até algo que nós lutamos, toda a cidade lutou por muito bastante tempo, e era um desejo da população, né? Não só um desejo, mas uma necessidade da população, que é a questão das casas populares, né? Iniciou-se aqui um projeto, já para autorização à Coapar. Então, isso aí é motivo de nós comemorarmos muito e dar sequência, né? Eu creio que agora vai dar sequência, já tinha começado, agora vai dar sequência na questão da casa popular. A população que paga aluguel aguarda isso por muito tempo. Então, a demanda aqui, apesar de não estar ainda, tem que colocar isso no papel, né? Tem que cadastrar todas as famílias. Até já faço aqui um pedido que as famílias possam entender isso, que através do cadastro é que nós vamos demonstrar a demanda que temos no município, e através dessa demanda, a prefeita, quando chegar lá, os 9 vereadores, quando chegar lá, vai mostrar, ó, nós temos essa demanda, e essa demanda existe, e através disso a Coapar ela vai estar disponibilizando mais casas ainda, porque acho que 35 ou 45, não falo a memória, mas ainda é pouco, ainda é muito pouco, porque a demanda é muito grande. Quem paga aluguel sabe aqui que hoje, antes de você sair da casa, você pensou em sair da casa, já tem 2, 3 já querendo alugar. Tem pessoas de outras cidades que não conseguem alugar casa na Nova Fátima, porque é muito mesmo grande demanda. E tendo essa demanda, o valor também sobe, né? Porque quando demanda, o valor sobe. Então, a prefeita está de parabéns. Quem está trabalhando nesse projeto para correr atrás, aí, envolvido nisso, está de parabéns. Que não fique somente nessas casas, né? Que essas concretize e possa ter mais casas ainda. Eu quero dar também parabéns aos todos os vereadores aqui que têm corrido, alguns têm com mais afinco, outros envolvendo um pouco menos, mas essa casa de lei, de todo jeito, todo mundo está envolvido, porque na hora da votação, todo mundo tem votado a favor, né? Que é a questão, nós estamos correndo atrás, para trazer a empresa. Quem pensa que nós estamos felizes somente com o pessoal que vai para a ESAC, que possivelmente vai para Pioneiro, possivelmente vai para a Contrafo ou Água-Ativa, nós estamos correndo atrás? Não, nós não estamos felizes. Nós estamos correndo atrás para que venha empresa para cá, que gere 10, 15, 20, 30. Sabemos que ainda a nossa cidade é pequena, não vai trazer empresa que vai já 300 empregos. Mas nós estamos correndo atrás. Às vezes é muito cedo falar algumas situações, porque depois a gente vai receber a cobrança e isso não se concretiza. Mas estamos correndo atrás de algumas empresas que possivelmente vai estar no nosso município para gerar emprego e o nosso pessoal não pegue tanto estrada e fique aqui, né? E também ajudar as que já estão aqui, né? Como a gráfica, parabéns à gráfica, sempre crescendo, modernizando, contratando, parabéns Fábrica de Fio, parabéns todos os empresários que estão aqui gerando emprego, né? E nós temos que trazer mais. Eu acho que Nova Fátima ela tem pela condição geográfica, ela tem um potencial de crescimento muito grande, muito grande. E eu creio que essa equipe que hoje está na gestão, os 9 vereadores, a prefeita, todos os secretários que têm trabalhado em prol do município, para fazer dessa cidade um local ótimo para se trabalhar, para se viver. E eu creio que na próxima pesquisa do IBGE,
Nós que recuamos, eu tenho que ter certeza que vão ter um crescimento da população, que essa é a nossa busca, esse é o nosso pedido. Então, parabéns a essa questão das casas, né? E os demais ações que têm sido feitas aí, que é elogiável, né? Parabéns mais uma vez, secretário. Eu notei aqui ainda, eu não perguntei não, senhor, porque você matou muita pergunta minha, aí minha lista. Mas aí foi explicando, matou todas as minhas perguntas, foi matando a gente. Aí o Marcos, nobre presidente, matou uma cantada, aí foi acabando, né? Tá bem? Você vê, ó, aqui é assim, ó, ele pede uma água, peça outra, viu? Presidente, desculpa, demora. Deus abençoe a todos. Obrigado pela palavra. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores. Boa noite à secretária Regiane, que está aqui presente hoje na Câmara. Boa noite ao pessoal que nos assiste através do Facebook. Só pegando uma deixa do novo vereador pastor Alex, muito bom as casas populares, mas nós temos que lembrar que o Carlão deixou doado esse terreno para a Coapar. Então, se não fosse isso, não teria Casa Popular. E acredito muito que vai dar sequência na Casa Popular, porque a doutora Renata comprou aquele terreno ali em cima, de R$1 milhão, provavelmente ela vai fazer Casa Popular naquele terreno. Então, acho que vai dar sequência, com certeza. Também, senhor presidente, gostaria de comentar sobre a questão da Vila Rural. A Vila Rural, eu, o vereador Gildo, o vereador Vinícius, nós usamos de áreas do município, o carro com combustível, e fomos até Curitiba, para a gente conversar na Coapar com relação à questão da Vila Rural. Trouxemos as respostas, mas não fomos ouvidos, então ficou praticamente perdido todo esse trabalho que nós fizemos lá. Mas eu agradeço aí ao nosso amigo, o Daniel, o diretor Daniel, que numa conversa que eu tive com ele, passei a situação, eu falei, vá para Curitiba e veja, você vai ouvir deles lá. Porque o que eu tinha ouvido em Curitiba, o pessoal de Cornélio falou totalmente ao contrário numa reunião que nós tivemos lá na Vila Rural. Totalmente ao contrário. Eu fiquei totalmente perdido na reunião, porque o que eu ouvi em Curitiba era diferente do que eu ouvi do pessoal de Cornélio. E realmente, o Daniel foi para Curitiba, trouxe as respostas, aí depois ele me ligou, falou, Márcio, eu conversando com a menina lá, que é a superintendente da Coapar, parece que eu estava ouvindo você falar para mim, porque o que eu ouvi da menina também, eu passei para ele. Então ele falou, realmente, a Vila Rural não tem condições de ser urbanizada, ela tem que continuar rural. O pessoal da Vila Rural, hoje no grupo, bombou o grupo da Vila Rural, todo mundo contente, agradecendo a doutora Renata por ter enviado o Daniel lá para trazer essas respostas, e que agora, a doutora Renata, a equipe dela, não se desanime com isso, mas dê sequência. Vamos regularizar a Vila Rural. Nós temos que fazer isso. Então, fico feliz por isso ter acontecido, e fico feliz por 80% da população da Vila Rural estar feliz, porque eles queriam que continuasse rural. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vinícius? Márcio? Tranquilo? Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária. Nós precisamos convocar outra, nobres, para o dia 29, sexta-feira, porque nós precisamos fechar esse PSS, tá? Porque nós temos a vacância para a próxima semana, já do pessoal do PSS, então nós temos urgência. Podemos marcar para as 9 da manhã, sexta? Todo mundo de acordo? Acordo? Então, marcamos uma extraordinária para o dia 29/8, às 9 horas, e uma ordinária para o dia 3 de setembro. Boa noite a todos e Deus nos abençoe.